Quando descobri que estava grávida aos 22 anos, a primeira coisa que pensei foi: preciso contar para minha mãe. Ela sempre foi minha melhor amiga, ou pelo menos era o que eu achava. Cheguei em casa naquela tarde de quinta-feira com um exame na mão e o coração acelerado. Mãe, preciso te contar uma coisa. Ela estava na cozinha preparando o jantar e se virou sorrindo. Fala, filha. Respirei fundo e disse: Mãe, estou grávida. O sorriso sumiu do rosto dela na mesma hora. Ela largou a colher que segurava e ficou me encarando como se eu tivesse dito a pior coisa do mundo. Você está o quê? Repeti mais baixo, tentando segurar as lágrimas. Estou grávida de 3 meses. O que aconteceu depois foi algo que nunca imaginei viver. Minha mãe não me abraçou, não me consolou, não perguntou se eu estava bem. Ela simplesmente explodiu. Começou a gritar que eu era uma decepção, que tinha destruído a imagem da família, que ela não criou uma filha para isso. E o pai? Quem é o irresponsável? Tentei explicar que era o Lucas, meu namorado há 2 anos, que ele já sabia e que a gente ia assumir juntos, mas ela não quis nem ouvir. Aquele Lucas desempregado? Você acha que vão criar uma criança com o quê? Com amor? Amor não paga conta, menina burra! Cada palavra era uma facada. Minha irmã mais velha, Bianca, estava na sala e veio até a cozinha. Ela sempre foi a filha perfeita aos olhos da minha mãe. Formada em medicina, casada com um engenheiro, morando num apartamento lindo. Quando ela ouviu a notícia, fez uma cara de desaprovação. Marina, você não pensou antes de fazer isso? Sabe o constrangimento que vai causar para a família? Eu tentei me defender. Não foi planejado, mas vou cuidar do meu filho. Vou trabalhar, vou me virar. Minha mãe riu com desprezo. Trabalhar? Você nem terminou a faculdade de Direito. Largou no 3º ano para fazer o quê? Sonhar? Agora vai criar um filho com que dinheiro? Aquilo doeu mais do que qualquer coisa. Eu tinha largado a faculdade de publicidade porque estava infeliz, porque queria trabalhar com fotografia, algo que realmente amava. Tinha conseguido alguns trabalhos freelancer, não era muito, mas era o começo, e minha mãe sempre jogou isso na minha cara como se fosse um fracasso. Naquela noite, achei que as coisas iam se acalmar. Pensei que ela só estava em choque e que no dia seguinte seria diferente. Mas na manhã de sexta-feira, quando desci para tomar café, encontrei minha mãe séria na mesa. Ela colocou uma xícara na minha frente e disse com uma frieza que me congelou: Você tem 2 opções, Marina. Ou você tira essa criança ou você sai de casa. Não vou permitir que minha filha arruine a vida dela e a reputação dessa família. Fiquei em choque total. Mãe, eu não vou abortar. É meu filho. Ela levantou da cadeira. Então arruma suas coisas e sai da minha casa. Não quero uma filha irresponsável morando aqui dando mau exemplo. Comecei a chorar desesperada. Mãe, por favor, eu não tenho para onde ir. Preciso de você agora. Ela virou as costas. Deveria ter pensado nisso antes. Conversa com o pai do bebê, vai morar com ele já que é tão adulta assim. Tenho vergonha de você. Foi naquele momento que meu mundo desmoronou completamente. Minha própria mãe estava me expulsando de casa no momento em que mais precisava de apoio. Bianca estava na sala de novo e eu olhei para ela implorando. Bianca, fala com ela, por favor! Minha irmã apenas balançou a cabeça. Marina, você criou essa situação. A mamãe tem razão, você precisa assumir as consequências das suas escolhas. Subi para o quarto chorando tanto que mal conseguia respirar. Liguei para o Lucas e contei tudo. Ele ficou revoltado. Vem para minha casa, a gente dá um jeito. Lucas morava com mais 2 amigos num apartamento pequeno, mas ele não hesitou. Naquela tarde, arrumei minhas coisas enquanto minha mãe assistia da porta do quarto com os braços cruzados. Ela não disse uma palavra, não demonstrou nenhum arrependimento. Quando terminei de colocar tudo em 2 malas grandes, desci as escadas pela última vez. Na porta de casa, me virei e encarei minha mãe. Um dia você vai se arrepender disso. Ela apenas respondeu: Quem vai se arrepender é você quando ver que não consegue criar essa criança. Saí daquela casa sentindo que tinha perdido tudo. Minha família, meu lar, minha segurança. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Morar com o Lucas e os amigos dele num apartamento apertado, grávida e emocionalmente destruída. Eu chorava todos os dias pensando na rejeição da minha mãe. Mandei mensagens para ela algumas vezes tentando uma aproximação,
Mãe, o bebê está crescendo bem, queria que você soubesse. Sem resposta. Mãe, fiz a primeira ultrassom hoje, é um menino. Visualizado, mas sem resposta. Mãe, estou com saudade, podemos conversar? Nada. O silêncio dela era ensurdecedor. Durante a gravidez toda, minha mãe e minha irmã me bloquearam de todas as redes sociais, do WhatsApp, da vida delas. Foi como se eu tivesse morrido. Lucas foi incrível durante tudo isso. Ele conseguiu um emprego fixo numa empresa de logística, não ganhava muito, mas era estável. Eu continuei com meus trabalhos de fotografia, principalmente ensaios de gestantes, ironicamente. A gente economizava cada centavo para preparar a chegada do bebê. Compramos roupinhas em brechó, o berço foi doado pela mãe do Lucas, o carrinho conseguimos numa promoção. Foi tudo muito difícil, mas a gente se apoiou. Quando meu filho Enzo nasceu, foi o dia mais feliz e mais triste da minha vida ao mesmo tempo. Feliz porque segurei aquele bebê perfeito nos braços e me apaixonei instantaneamente. Triste porque minha mãe não estava lá. Tentei ligar para ela da maternidade. O telefone chamou e nada. Mandei foto do Enzo pelo WhatsApp. Bloqueada. Foi aí que entendi que ela realmente tinha me apagado da vida dela. Os primeiros anos sendo mãe foram intensos. Enzo era um bebê tranquilo, mas mesmo assim eu me sentia perdida várias vezes. Tinha noites que acordava chorando porque queria ligar para minha mãe e perguntar o que fazer, mas não podia. Lucas e eu nos mudamos para um apartamento só nosso quando o Enzo tinha 1 ano. Era pequeno, simples, mas era nosso. Eu tinha construído uma carteira boa de clientes na fotografia, principalmente de famílias e crianças. Lucas tinha sido promovido. A gente não tinha luxo, mas não faltava nada. Enzo cresceu sendo um menino esperto e amoroso. Ele perguntava sobre os avós do lado do pai, que eram presentes, mas nunca questionava por que não conhecia minha família. Eu sempre desconversava, dizendo que moravam longe. Não tinha coragem de falar a verdade para uma criança. Quando Enzo fez 4 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava num evento fotografando um casamento quando ouvi uma voz conhecida. Era uma prima minha, a Júlia, que sempre foi legal comigo. Ela me viu e veio correndo. Marina! Nossa, fazia tempo. Como você está? Conversamos um pouco e ela perguntou do Enzo. Mostrei fotos e ela ficou encantada. Ele é lindo, Marina. Sua mãe deve ser louca pelo neto. Eu forcei um sorriso. Na verdade, minha mãe não conhece ele. Júlia ficou confusa. Como assim não conhece? Expliquei rapidamente o que tinha acontecido e ela ficou chocada. Marina, eu não sabia de nada disso. Sua irmã Bianca sempre dizia que você tinha se afastado da família por escolha própria. Todo mundo acha que foi você quem cortou contato. Aquilo me deixou furiosa. Bianca inventou uma história completamente diferente para a família. Júlia continuou. E tem outra coisa que você precisa saber. Sua mãe vive falando que está sofrendo porque a filha mais nova a abandonou, que tenta contato, mas você não responde. Ela se faz de vítima o tempo todo. Fiquei sem palavras. Minha mãe estava revertendo a história, me pintando como a vilã. Júlia pegou meu número e prometeu que ia descobrir mais. Alguns dias depois, ela me ligou. Marina, conversei com minha mãe sobre a situação. Ela disse que vai falar com sua tia, que é irmã da sua mãe. Acho que tem algo errado nessa história toda. Uma semana se passou até que recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha tia Helena, irmã da minha mãe. Marina, minha filha, precisamos conversar urgentemente. Pode me encontrar amanhã? Fui até a casa dela com o coração disparado. Quando cheguei, ela me abraçou forte. Minha sobrinha, descobri algo grave sobre a situação com sua mãe. Senta aqui que preciso te contar. Ela começou a explicar que tinha conversado com a Júlia e depois foi tirar satisfação com minha mãe. Foi quando descobriu que minha irmã Bianca tinha manipulado tudo desde o começo. Tia Helena contou que Bianca sempre teve ciúmes de mim. Ela achava que mesmo eu sendo a menos bem-sucedida, eu era a favorita da nossa mãe por ser a mais nova. Quando descobri a gravidez, Bianca viu uma oportunidade. Sua irmã foi quem colocou essas ideias na cabeça da sua mãe. Ela que falou sobre aborto, sobre você sair de casa, sobre cortar contato. Ela manipulou sua mãe, dizendo que você ia arrastar o nome da família para a lama, que ia pedir dinheiro eternamente, que ia ser um peso.
E sua mãe, que sempre confiou cegamente na Bianca, acreditou em tudo. Fiquei com raiva e tristeza ao mesmo tempo, mas minha mãe me expulsou, tia. Ela que tomou a decisão. Ela concordou. Sim, Marina, sua mãe errou muito. Ela nunca deveria ter feito aquilo com você, mas a Bianca plantou essas sementes e manipulou a situação o tempo todo. Depois que você saiu, sua irmã continuou alimentando a história, dizendo para sua mãe que você tinha feito a escolha certa de sair, que estava melhor sem a família, que não queria mais contato. Toda vez que sua mãe demonstrava vontade de te procurar, Bianca dizia que você ia humilhá-la, que você estava com raiva e nunca ia perdoar. Sua mãe foi fraca e acreditou. Continuou. Mas agora descobri tudo. Confrontei sua irmã e ela admitiu. Ela disse que fez pelo bem da família, que você ia ser um problema financeiro e social. Confrontei sua mãe também e ela está destruída. Quando entendeu que foi manipulada e que você tentou contato várias vezes, que mandou fotos do neto, que sempre quis reaproximação, ela entrou em desespero. Marina, sua mãe quer muito te ver. Eu não sabia o que sentir. Raiva, mágoa, alívio, confusão, tudo junto. Depois de 5 anos sendo tratada como se não existisse, agora ela queria me ver? Tia Helena segurou minha mão. Eu sei que está magoada e com razão. Sua mãe errou feio, mas ela foi manipulada pela própria filha. Ela está sofrendo muito com a culpa. Não estou pedindo para você perdoar imediatamente, mas pelo menos considere ouvir o que ela tem a dizer. Você tem um filho que merece conhecer a avó e sua mãe merece a chance de conhecer o neto. Saí de lá com a cabeça girando. Conversei com o Lucas naquela noite e ele foi muito sensato. Marina, a decisão é sua. Se você quer dar uma chance, eu te apoio. Se você quer manter distância, também apoio. Mas pensa no Enzo também. Ele está crescendo e logo vai começar a perguntar sobre sua família de verdade. Passei 3 dias pensando até que tomei coragem. Mandei uma mensagem para minha mãe. Mãe, tia Helena me contou tudo. Estou disposta a conversar, mas só se for para construir algo verdadeiro. Não quero mais mágoa. Tenho um filho que precisa de estabilidade emocional e eu também. A resposta veio em segundos. Marina, minha filha, por favor, me dá essa chance. Eu errei tanto. Preciso te ver, preciso conhecer meu neto. Por favor, marcamos de nos encontrar numa cafeteria neutra. Quando cheguei e vi minha mãe sentada numa mesa do fundo, quase desisti. Ela estava diferente, mais magra, com o cabelo mais grisalho, parecia ter envelhecido 10 anos. Quando me viu, levantou rapidamente e seus olhos se encheram de lágrimas. Marina. Sentei na frente dela e ficamos em silêncio por alguns segundos. Ela começou a chorar. Minha filha, eu fui a pior mãe do mundo. Te expulsei quando você mais precisava de mim. Acreditei nas mentiras da sua irmã. Deixei que ela manipulasse meus pensamentos. Fiquei com tanto medo do que as pessoas iam dizer, com tanto medo de você sofrer, que acabei sendo eu quem te fez sofrer mais. Ela continuou. Quando Helena me mostrou as mensagens que você mandou, quando vi as fotos do Enzo que você tentou enviar, quando entendi que você sempre quis contato e que a Bianca me fazia acreditar que era você quem não queria nada comigo, eu entrei em desespero. Perdi 5 anos da vida do meu neto. Perdi 5 anos da sua vida. E foi tudo por orgulho, por medo, por fraqueza. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou, respirei fundo. Mãe, você me machucou de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Você me expulsou grávida, me bloqueou, me apagou. Eu precisei construir uma vida inteira do zero, sem apoio nenhum da minha família. Passei a gravidez inteira chorando porque queria você do meu lado. Quando Enzo nasceu, tudo o que eu queria era ligar para você e dividir aquele momento. Mas não podia. Ela chorava copiosamente. Eu sei, minha filha, não tenho perdão. Mas estou te implorando uma oportunidade de consertar, mesmo que demore anos. Quero conhecer meu neto, quero fazer parte da vida de vocês, quero ser a mãe e a avó que deveria ter sido desde o começo. Suspirei. Se vamos tentar isso, tem que ser do meu jeito e no meu tempo. Você vai conhecer o Enzo, mas devagar. Ele não sabe nada sobre você ainda. Vou precisar explicar de um jeito que não machuque ele. E tem outra coisa.
Não quero a Bianca perto de mim nem do meu filho. Ela assentiu imediatamente. Concordo com tudo. E sobre a Bianca, já cortei relações com ela. Quando descobri o que ela fez, o estrago que causou, percebi que não conheço minha filha mais velha. Ela não é a pessoa que eu achava que era. Passamos 2 horas conversando naquele dia. Minha mãe pediu desculpas inúmeras vezes. Explicou como foi manipulada, como Bianca sempre tinha ciúmes e usou a situação a favor dela. Não foi fácil ouvir, mas aos poucos fui entendendo que sim, minha mãe errou gravemente. Mas ela também foi vítima de uma manipulação cruel. 2 semanas depois, levei Enzo para conhecer a avó. Expliquei para ele que a vovó tinha morado muito longe, mas agora tinha voltado e queria muito conhecê-lo. Ele, com seus 4 anos de inocência, ficou empolgado. Quando minha mãe viu Enzo pela primeira vez, ela caiu de joelhos na frente dele e começou a chorar. Ela abraçou meu filho com um amor tão intenso que até eu me emocionei. Enzo, um pouco assustado, olhou para mim. "Tudo bem, filho? É a vovó. Ela está muito feliz de te conhecer." Minha mãe passou horas com ele naquele dia. Brincou, conversou, riu, chorou. Foi um dia intenso para todos nós. Quando fomos embora, ela me abraçou forte. "Obrigada, Marina. Obrigada por me dar essa chance que eu não mereço. Vou passar o resto da vida compensando." Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Minha mãe passou a visitar Enzo regularmente. Ela ajudava com o que podia, sempre respeitando meus limites. Ela nunca tentou assumir um papel que não era dela, sempre me consultava sobre tudo. A relação entre nós foi se curando aos poucos. Não foi rápido, não foi fácil, mas foi sincero. Teve um dia, cerca de 1 ano depois do reencontro, que minha mãe chegou na minha casa com uma caixa. "Marina, preciso te mostrar algo." Ela abriu a caixa e lá dentro estavam dezenas de cartas. "São cartas que escrevi para você durante esses 5 anos, mas nunca mandei. A Bianca tinha me convencido que você não ia querer ler, que ia jogar fora. Então eu escrevia e guardava. Li cada uma daquelas cartas e chorei em todas. Minha mãe tinha escrito sobre a saudade, sobre o arrependimento, sobre como imaginava que eu estava, sobre como queria conhecer o neto. Eram páginas e páginas de dor e amor reprimido. Mãe, se você sentia tudo isso, por que nunca lutou para me encontrar de verdade?" Ela respirou fundo. "Porque a Bianca me convenceu que eu tinha feito a escolha certa te expulsando, que você estava melhor sem mim, que qualquer tentativa de reaproximação ia te machucar mais. E eu, covarde que fui, acreditei. Tive medo de enfrentar o que tinha feito, medo de ser rejeitada por você. Preferi acreditar na versão fácil da história." Abracei minha mãe naquele dia e pela primeira vez em anos senti que estava abraçando minha mãe de verdade. Não a mulher que me expulsou, mas a mulher que me criou, que me amou, que errou gravemente, mas que estava tentando consertar. Hoje, 3 anos depois do reencontro, minha relação com minha mãe está boa. Não é perfeita, ainda tem cicatrizes, mas é real. Enzo tem 7 anos e adora a avó. Ele não sabe toda a história ainda, é muito novo, mas um dia vou contar. Lucas e eu nos casamos no ano passado e minha mãe estava lá, chorando de emoção. Minha irmã Bianca. Nunca mais tive contato. Ela tentou algumas vezes pedir desculpas, mas percebi que não era sincero. Era mais para se livrar da culpa do que para realmente consertar. Minha mãe também mantém distância dela. Algumas relações não têm conserto. Aprendi muita coisa com tudo que passei. Aprendi que família nem sempre é quem tem o mesmo sangue, mas quem está presente nos momentos difíceis.